Hoje nós temos o tema Você sabe lidar com a morte e as perdas? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Você sabe lidar com a morte e com as perdas? Também trabalhar desapego, aceitação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. É um tema que toca profundamente a gente em todas as várias áreas da nossa vida. Na área familiar, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos relacionamentos, com a nossa própria vida, com o nosso nível social, cultural, com a sociedade. É um tema que está profundamente conectado ao nosso DNA, porque muitas vezes é notado e é notável que a gente dá muito valor às coisas quando a gente perde. Exemplo, quando a gente tem uma época só de muito frio, aí a gente fala, nossa, que saudade daquele sol. Ou quando a gente está com muito calor, a gente fala, nossa, que saudade daquele vento fresco. Ou quando a gente está gripado e não consegue respirar, aí a gente percebe que tem um nariz, né? Porque antes da gente, no nosso dia a dia, a gente não percebe que a gente está respirando, porque é uma coisa automática. Mas quando a gente perde a capacidade de respirar normalmente, aí a gente lembra que o nariz existe e que um fluxo de ar livre passava pelas nossas vias aéreas superiores e que a gente respirava normalmente. A gente percebe também que quando alguém parte desse plano para outro, que essa pessoa vira uma pessoa completamente boa, ou quase completamente boa. Quando a pessoa parte para outro plano, todas as suas qualidades e coisas boas são enaltecidas e as coisas ruins são esquecidas. Isso tudo acontece pelo mesmo padrão, o padrão de dar valor e enaltecer algo que se foi, né? Então, quando a gente dá valor apenas quando a gente perde, a gente está perdendo o valor do que a gente tem. Porque a gente está só alimentando, a gente só está alimentando aquilo que já se foi ou está para ir embora. Às vezes a gente está no relacionamento em que a gente está achando ruim, a gente não está mais ligando para o outro, e aí o outro resolve dizer, olha, não quero mais, o relacionamento está monótono, ou está chato, ou está desestimulante para mim, eu não quero mais você. Aquilo parece que parece que acorda alguma coisa lá dentro, em que a gente fala, não, por favor, vamos tentar de novo. E você já reparou que às vezes você só sente essa dor quando você é descartado, entre aspas? Quando você se sente descartado, parece que o valor do outro aumenta. Isso existe por causa do medo da perda. Isso existe, na verdade, pela sensação, pela percepção do que a perda traz para os nossos sistemas. A perda, ela traz para nosso subconsciente uma sensação de escassez. Isso significa que algo pode deixar de existir na minha vida e isso me remete a uma memória de sobrevivência. Parece meio estranho. Mas quando algo vai estar escasso na sua vida, ao seu subconsciente remete-se a uma memória ou a uma informação de sobrevivência. Eu não vou ter algo que eu preciso, aquilo vai sumir. Então eu preciso agarrar de volta. Eu preciso ter valor de volta, eu preciso trazer de volta aquilo para mim. Então, o medo de perder, o valor que a gente dá quando a gente perde, vem do medo da escassez, do medo da morte, do medo do
vazio, do medo de não ter mais nada na nossa vida. E isso é um dos maiores medos da humanidade. É a solidão. É não ter mais aquilo ou aquela pessoa ou aquela situação que um dia foi importante para nós. E como eu falei, às vezes é engraçado porque às vezes a gente acha que não é mais importante. É só a gente perceber que está perdendo que a importância brota. Porque os nossos sistemas muitas vezes se acomodam e quando a gente se acomoda e se acostuma com algo, é como se amornasse. Acontece assim, o nosso cérebro, ele é construído para... Ele tem uma formatação de mantermos vivos, de trazer a nossa sobrevivência. Então, quando ele sente que algo está seguro, ele acalma aquilo. Eu tô com isso aqui na minha vida está seguro. Então é como se aquilo perdesse o foco do meu cérebro de estar dando energia para aquilo, porque aquilo já está seguro. O cérebro, ele tem uma forma de trabalhar que ele vai enxergar as coisas que vai proteger você para você manter a vida. Então, se tiver num cenário 10 coisas seguras e uma coisa arriscada, a primeira coisa que seu cérebro vai ver é a coisa arriscada. O cérebro, ele foi programado para manter a gente vivo. Ele foi programado para manter a gente no modo de sobrevivência. Então, por isso, ele enxerga sempre o que vai, o mal, o risco. Isso é o geral, tá? Eu não estou falando que todas as pessoas mantêm o modo de sobrevivência do cérebro. Eu estou falando que isso é o mais comum do cérebro humano trabalhar. Muitas pessoas já desenvolveram a capacidade de sair do estado de alerta de sobrevivência da vida. Então essas pessoas, elas oportunizam-se viver uma vida muito leve, expandida além do modo sobrevivência. Mas enquanto a gente não entende esse além, que eu vou falar aqui um pouquinho, a gente está com o nosso cérebro no modo sobrevivência. Eu vou enxergar as perdas, eu vou enxergar as faltas, eu vou enxergar os erros, eu vou enxergar o que não está dando certo, eu vou enxergar os riscos. Seja risco de me atacar, seja risco de eu perder, tudo que eu considere risco, o meu cérebro vai focar. Por isso que quando eu estou numa área ou numa situação em completa segurança durante muito tempo, é como se o cérebro parasse de olhar. Porque ele vai se ater, ele vai focar a atenção naquilo que vai precisar ser visto para manter a sua sobrevivência. Isso é uma forma de viver muito primitiva. É uma forma de viver que a gente adquiriu desde as épocas, né, dos primórdios da nossa vivência aqui na Terra. E claro, a gente já pode passar e seguir adiante, dar o próximo passo e ensinar o nosso cérebro a enxergar o que a gente quer que ele enxergue. Então, a gente deve entender como ativar a consciência. Existe, eu vou escrever para vocês, mesmo que seja, que vá invertido, né? Porque aí ele vai invertido mesmo assim para a mente da gente. Existe a consciência versus a mente. E existem as emoções versus a essência. Mesmo que esteja invertido, eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam registrar, porque muitas pessoas são visuais e registram as coisas quando enxergam. Então, consciência versus mente. Significa que a mente, ela mente pra gente. Se a gente está baseando a nossa forma de viver e de focar o nosso cérebro no que a nossa mente está dizendo, nós estamos baseando as nossas escolhas e a nossa vida através de algo que não é real, que é um medo,
é uma percepção, é uma impressão que a mente interpretou. Isso não é real. A consciência, ela está ligada a algo que transcende a mente. Ela está além do corpo físico. Ela engloba a nossa consciência mais elevada, que chamamos de consciência espiritual. E isso não tem nada a ver com religião. Mas a espiritualidade, a energia, o campo de energia é ciência hoje em dia. Então, nós devemos treinar, encontrar a consciência, na verdade, não encontrar, mas perceber e sintonizar com a nossa consciência mais elevada e permitir que ela substitua o papel da mente. Da mesma forma, as emoções é a essência. Quando a gente está presa às emoções, a gente está presa numa conexão muito parecida com a mente. Então, as emoções, elas são muitas vezes, a grande maioria das vezes, distorcidas pela nossa mente, pela forma como a gente interpretou a realidade. Essas emoções, elas são produzidas de acordo com a nossa interpretação. Se a nossa mente que estiver interpretando uma situação, ela vai produzir emoções de medo, de pesar, enfim, todas essas emoções de angústia, ansiedade, solidão, depressão, enfim, todas essas emoções, até inclusive euforia e qualquer emoção que esteja baseado na mente, mas a essência conecta com as virtudes e traz o que a gente chama de emoções elevadas, como o amor, a paciência, a sabedoria, a compaixão e todas as virtudes. Porque na verdade nós chamamos de emoções, mas elas não são emoções, elas são consciências elevadas, divinas. Mas tudo bem, elas podem ser percebidas como emoções e está tudo bem. Mas então nós podemos substituir as emoções pela essência. E a gente pode substituir a mente pela consciência. Quando a gente faz isso, a gente sai do modo de sobrevivência. A gente sai do modo de urgência, o modo de alerta, de perda, de medo. E isso é um processo, claro que isso é um processo. E eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Eu falo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 23 e um de 25. Certo? Então, porque eu esqueço de vez em quando a data da idade deles, porque, enfim, isso é outra coisa. É porque o tempo e espaço para mim é uma coisa muito abstrata, então eu tenho que estar lembrando do tempo da Terra, mais ou menos assim. Então, eu sempre falo para os meus filhos que quando eu morrer, que eu quero uma festa, porque eu acho que a passagem para outro plano é um momento de um grande ciclo que se finaliza e um outro grande ciclo que se perpetua. E aí eu digo sempre para os meus filhos, olha, quando eu partir, quando esse corpo voltar para a Terra e quando eu continuar no meu processo de caminhada pelo universo, eu quero que vocês façam festa. Não quero ninguém chorando na minha despedida física. Eu quero vocês felizes, eu quero vocês... Tá bom, né? Aí eu falei isso. E aí passou-se o tempo. Aí teve um dia que eu tava atendendo no consultório, era 7h30 da manhã. E nessa época eu começava a atender 7h30 da manhã. Hoje eu começo a atender 8. Enfim. Aí 7h30 da manhã eu tava com a paciente na maca, eu tava fazendo o procedimento. E aí eu ouvi com a voz nítida: se prepare porque a sua mãe e a sua filha vão partir em breve. E calou-se a voz. E eu fiquei, pera, mas vocês não vão me dizer mais nada? Peraí, o que é isso? Nada, eu fiz um monte de pergunta, eu catava essa voz e eu não encontrava a resposta. Eu falei, tudo bem, eu fiz uma oração e pedi para que Deus acontecesse enfim, o que tivesse que acontecer e que me preparasse, enfim. Ok, passaram-se,
meses e eu esqueci disso. E aí, um dia, o teto da casa onde a gente morava numa casa onde meu pai mora hoje, e tinha um teto onde a minha filha dormia, onde era o quarto dela, que tinha aquele rebaixamento de gesso, aquele desenho, aquele placa bem grande de gesso, e grande, grossa, larga, enfim, aquela placa pegava toda a cama dela e estava meio rachado, e a gente já tinha consertado, e tinha pouco tempo, porque a gente tinha ligado para o gesseiro, ele tinha refeito os fios de cobre e tudo, mas eu tinha a impressão de que aquele gesso estava rachando mais, e eu liguei para ele de novo, e ele falou, não, eu refiz todo o cobre, tá seguro, não se preocupe, ok. Passou-se alguns dias, e eu dormia no andar de cima, e aí um dia, do nada, a minha filha falou pra mim, mãe, você deixa eu dormir hoje com você? E ela já era grande. E eu disse sim, tudo bem. Eu achei meio estranho ela do nada me pedir isso. E eu falei, tudo bem, pode vir, vem dormir comigo. E aí, eu não gostava muito deles dormirem comigo, principalmente Mel, porque ela tinha um mal dormir danado. E eu não dormia durante a noite, mas eu não sei por que esse dia eu disse sim. Ok, então ela foi dormir comigo. Aí, no outro dia, a gente acordou e a gente desceu. Quando a gente desceu, eu olhei pro corredor de madeira, no chão, e eu vi pó branco em todo o corredor. Aí eu paralisei. Eu vi pó branco e pedaços de coisas brancas, de gesso. Eu paralisei na escada, paralisei. E ela olhou e ela foi olhar e eu as lágrimas começaram a descer no meu rosto. Não. Quando eu cheguei no quarto, tava a placa de gesso e o quarto destruído, o teto caiu, todo o teto, desintegrou o quarto. E eu comecei a chorar, né? E aí ela olhou pra mim e falou, né? Você fica aí me dizendo que quando você morrer, você quer uma festa, eu nem morri, e você tá aqui chorando. Né? É fácil falar, né? E eu falei, filha, eu acho que é um treino que a gente deve fazer todos os dias. E por que a gente sente essa dor quando a gente imagina alguém partindo ou a gente perde, entre aspas, alguém fisicamente e esse alguém vai para o plano espiritual? Porque as nossas células, elas se conectam através do DNA e através do campo eletromagnético. Quem estava aqui na live anterior, eu mostrei uma foto do campo eletromagnético. Então imagina que ao redor do seu corpo e dentro dele também tem um campo de energia. Esse campo de energia, ele tem linhas que fazem como se fosse uma grade de energia, uma teia de energia. E todo o planeta tem essa teia. Então, esses campos, essas linhas de energia conectam todas as pessoas. Todo o nosso DNA e as nossas informações, elas se mantêm em conexão. É como se a gente estivesse falando com as células uns dos outros o tempo todo. A gente tem a sensação física, energética, psíquica e emocional que aquela pessoa está ali. O nosso filho, a nossa mãe, nosso pai, nosso companheiro, alguém que a gente ame muito, pode viajar para o outro lado do mundo e essa sensação permanece, porque essas linhas de energia, elas estão em toda a Terra e em todo o universo, né? Enfim. Quando a gente parte dessa vibração física, dessa dimensão física para outra dimensão, essas linhas se perdem e a gente não mais acessa as informações do outro. Então, as células sentem falta daquela informação. Dessa forma, a gente tem a sensação de que aquilo não existe mais. E a gente sente o que a gente chama de saudade, aquela saudade que dói. Não é aquela saudade da pessoa que viajou e você sabe que a pessoa viajou. Não, é aquela saudade que
dói lá no fundo da gente, porque é um registro, é uma falta do acesso à informação daquela pessoa no nosso DNA físico. Isso é muito interessante de entender. Então, quanto mais conectado nós estamos, quanto mais a mente e as emoções e o ego está conduzindo a nossa percepção de existência, quanto mais eu acho que eu sou desta família, que esse filho é meu filho, que esse marido é meu marido, que essa é a minha profissão, que esse é o meu corpo, que essa é a minha vida, que esse é o meu carro, quanto mais eu estou presa na minha persona, mais eu vou sofrer a perda do DNA, da conexão dessa informação física que nós temos. Liberar essa percepção é um treino e é uma prática que a gente faz no nosso dia a dia. E então a gente encontra a prática do desapego. Uma época, antes do Theta Healing, eu me formei, um dos cursos que eu me formei é Psicoterapia Reencarnacionista de Mauro Cuítico. Mauro é um médico homeopata que canalizou essa ferramenta, então ele traz, através desse curso, uma forma de compreender o mundo a partir do seu eu superior. Então a gente aprende nesse curso a falar, sentir e praticar no seu dia a dia como se você estivesse já no plano espiritual. Então a gente faz isso durante 2 anos no curso. E quando eu entrei para o Theta Healing, Vaiana, que é quem trouxe o Theta Healing para o mundo, fala a mesma coisa. E tem cursos específicos que falam coisas bem parecidas com o que Mauro fala. E isso é muito legal, porque as ferramentas e técnicas, elas trazem verdades muito parecidas, iguais ou muito similares, trazendo essa verdade do plano espiritual para o plano físico, que na verdade é um plano só, eles se interconectam. Então, eu comecei a praticar, quando eu fiz esse curso, eu comecei a praticar assim. Eu fazia a minha conexão com Deus, da minha forma. Então, eu me conectava e eu pedia assim: Deus, fonte divina, eu peço que eu exerça o papel de mãe da melhor forma possível. Que eu saiba entender que esses seres são seres individuais e que eu possa desempenhar o papel de mãe, o papel de filha, o papel de profissional, mas que eu sempre me lembre que eu sou um ser espiritual. Que eu sempre me lembre a cada momento que eu sou filho das estrelas, que eu sou eterna e que essa realidade é apenas um cenário. Eu repetia isso todos os dias e eu passava, como eu estava estudando isso, e eu depois me tornei monitora e depois me tornei professora dessa ferramenta, e depois Theta Healing, depois professora de Theta Healing. Então eu venho praticando a minha mente a dar espaço à minha consciência para eu compreender o mundo a partir de um olhar mais aberto, um pouquinho mais aberto. Eu ainda estou treinando, tanto que, eu contei esse caso para vocês. Mas é só uma questão de prática. Não existe assim, alguém é mais evoluído que outro alguém. Não existe isso. É uma questão só de praticar, de manter o foco onde você quiser manter o seu foco. Onde você mantém o foco, aquilo vai crescer, aquilo vai aumentar na sua vida. Então, eu treino todos os dias, há muitos anos, eu perceber o mundo a partir do eu superior, a partir da alma, a partir da minha percepção divina. Então eu andava pelas ruas e eu ficava olhando as pessoas e eu ficava dizendo: você é Deus, você é luz, você é filho das estrelas, mas você não se lembra. Eu ficava pensando isso. E aí eu ficava imaginando, eu ficava olhando para as pessoas e vendo que elas não lembravam disso e estavam vivendo a vida como se fossem humanos. E nós não somos humanos, nós estamos humanos.
Nós não somos pai, mãe, irmão, físico, irmã. Nós não somos homens nem mulheres. Nós estamos em corpos masculinos, em corpos femininos, em corpos negros, em corpos brancos, amarelos. Nós estamos alto, baixo, gordo, magro. Isso é apenas uma roupa. É apenas uma experiência, um cenário para podermos experienciar essa grande, linda vida na Terra, que é lembrar das virtudes e sê-las no nosso dia a dia. Então, quanto mais apegado nós estivermos a tudo que é desse plano físico, mais vai doer o momento da separação das nossas memórias celulares do plano físico. E então, lidar com a morte a partir dessa perspectiva do plano físico é muito dolorida por causa disso, é muito dolorosa por causa disso. Quando a gente vai treinando a nossa mente de transcender e de compreender o mundo através dos olhos espirituais, a gente vai entendendo o desapego. Desapego não significa descarte. Desapego significa que eu posso estar completamente presente, eu posso estar completamente inteiro, eu posso estar consciente 100% dessa experiência, vivendo ela com toda a inteireza da minha alma, entendendo que ela não me pertence, ela pertence ao todo. E que nada me pertence, nem eu pertenço a nada. Não existe posse dentro do amor incondicional e dentro do cosmos, do universo. Mas nós coexistimos e compartilhamos experiências. Quando a gente consegue viver isso, mesmo que seja um pouquinho, essa dor vai diminuindo. Então a gente vai entendendo o amor sem posse, a presença e a importância verdadeira que a gente pode vivenciar e experienciar numa relação sem posse, sem apego, libertando o outro todos os dias. É um treino, claro, tudo é um treino. Se você quiser aprender piano, você vai ter que treinar. Se você quiser aprender uma língua, você vai ter que treinar um idioma. Se você quiser aprender uma dança, dirigir, você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar até conseguir aprender. Tem pessoas que aprendem mais rápido do que outras e tá tudo bem. Então você vai ter que praticar até o seu cérebro, as suas células, as suas emoções, o seu campo, aprender o que é desapego. Aprender a amar sem posse. Aprender a amar com liberdade. Então liberte o outro todos os dias. Aprenda a liberar seu marido. Porque ele não é seu. Ele não é meu. Né? O meu marido não é meu. E eu também não sou dele. Mas nós escolhemos estar juntos todos os dias. Mas ele é livre, porque ele é filho das estrelas, como eu. Então é um treino olhar para ele e entender que ele é livre. Isso traz uma honra, porque nós estamos nos escolhendo todos os dias. E se eu estou escolhendo ele todos os dias, não vira uma rotina. Não vira algo que a minha mente acostumou e que a minha mente tem um lugar seguro e eu não posso mais olhar, não preciso mais olhar para aquilo porque não me traz risco. Não, eu posso entender que eu posso dar valor para as coisas sem que elas estejam sob risco. Eu posso vivenciar a plenitude daquela experiência sem precisar ter medo dela ir embora. Isso é um treino de consciência, é quando a gente está tirando a mente de ser o nosso condutor principal e a gente está colocando a consciência como nosso condutor principal. Então a gente pode entender que essa passagem na Terra é um pequeno ponto de toda a nossa eternidade. Porque, na minha percepção, nós só temos uma vida. Em que a gente entra e sai de vários corpos e várias dimensões e vários planetas e várias realidades. Então, é uma continuidade
Na verdade, é mais do que isso, sabe? É como se nós estivéssemos existindo em muitas realidades ao mesmo tempo. Einstein falou isso pra gente há quanto tempo atrás? Einstein trouxe pra gente que existem universos paralelos e, enfim, tem tantas informações que já foram trazidas tanto pela ciência, pelos grandes cientistas, quanto pela espiritualidade, quando Buda, Jesus, traz as virtudes como algo que eleva não o sofrimento, mas as virtudes. Quando a gente consegue que a consciência enxergue, a gente não distorce os fatos. Mas quando a gente percebe a realidade através da mente, a gente distorce os fatos. Porque a mente, ela só consegue enxergar a partir de uma perspectiva muito limitada. É como uma formiga, como eu falei para vocês na outra live, na outro encontro. É como uma formiga tentando enxergar a floresta inteira. A formiga não tem a condição de enxergar a floresta inteira, mas a consciência tem. Então, quem nós queremos que conduza o nosso olhar? A nossa mente ou a nossa consciência? A gente quer que a nossa consciência conduza, mas nós estamos dispostos a fazer as práticas e o exercício diário para que a nossa consciência tome esse lugar e conduza a nossa vida de uma forma ampla, desapegada, leve? Muitas pessoas sim, e outras não, e está tudo bem, cada um tem o seu tempo, mas eu trago para vocês que é uma escolha e que a gente pode fazer isso todos os dias. Então, como a gente pode lidar com a morte dos pais e dos filhos? Muitas vezes a morte dos filhos pode ser mais dolorida que a morte dos pais, porque a nossa mente está programada para os pais irem primeiro. A nossa mente está programada aceitando a situação de que os pais vão primeiro. A gente já nasce vivendo aquilo dos nossos avós, a gente cresce e vê que os nossos pais, a gente aprende isso, que os pais vão primeiro que os filhos. Então, naturalmente, a nossa mente aceita mais aquilo. E tudo que a gente aceita fica mais fácil. Quando a gente não aceita algo, aquilo dói muito no nosso coração. Então, a gente não entende, a gente não percebeu, a gente não colocou dentro das informações de que os filhos podem ir primeiro do que os pais. E a Terra é uma escola de ativar de virtudes e ativar a nossa divindade, é uma escola linda de livre-arbítrio. E a gente pode viver todas as coisas lindas na Terra, sim, podemos. Então, quando a gente se depara com mortes, que a gente chama de mortes, né? A partida do plano físico para o plano espiritual. Quando a gente se depara com mortes onde a gente não esperava, a não aceitação, a dor, faz com que aquilo fique praticamente insuportável. E tem pessoas que não conseguem sair do luto durante muitos anos. O luto é uma sensação da saudade celular, da memória daquela pessoa no seu campo, na informação dos seus sistemas. E é muito importante que o luto aconteça. Inclusive para os Theta Healers que podem estar assistindo, que a gente faz toda a limpeza de tudo isso, é importante deixar o tempo do luto. Porque é o tempo em que as células compreendem que aquele ser não está mais ali. Mas esse luto não deve ultrapassar anos. Porque aí a gente está aprisionando o luto. A gente não quer liberar e passar adiante para a sensação de aceitação daquela partida, daquele novo ciclo importante daquele ser. Então a falta de aceitação faz com que venha essa tristeza profunda, ou às vezes rebeldia, ou às vezes uma sensação inconsciente de traição. Às vezes eu acho que, poxa, se o meu filho morreu, ele me traiu, porque ele foi sem minha autorização. Se o meu pai foi de uma hora para outra, eu era pequena, um adolescente, meu pai simplesmente teve um acidente, alguma coisa rápida e foi embora, eu posso desenvolver uma raiva, até para me proteger da tristeza. E eu posso culpar o meu pai por ter ido embora. E eu posso sentir raiva disso.
e manter aquela raiva e até esquecer que foi por conta daquilo e viver uma vida presa, amargurada, sem brilho, sem luz, sem esperança, sem magia, sem confiança mais. Então, muitas coisas acontecem por conta do luto, mas é importante que ele seja vivido e trabalhado para que ele faça o seu papel. O papel de despedida, o papel de liberar aquela informação celular daquele ser dentro das minhas células. Então, o luto é importante, mas ele deve ser liberado em alguns meses, no máximo 1 ano, daquela pessoa na sua vida. E sair do luto não significa que você vai esquecer a pessoa, que você vai desonrar a pessoa, que você vai desmerecer as coisas que você viveu. Sair do luto significa aceitar um novo ciclo, aceitar a nova trajetória, aceitar a viagem, a nova viagem, os novos caminhos daquele ser, que é você também em algum nível mais elevado. Porque somos todos parte de uma única energia. Então, liberar o luto é manter, você pode manter todo o amor em relação àquela pessoa, por aquela pessoa. Você pode manter o amor, as boas lembranças, os sentimentos maravilhosos e aceitar aquele novo ciclo. Então o luto se conclui e você pode sentir felicidade. Pode sentir felicidade com saudade, mas uma saudade que liberta e não que aprisiona. Isso vem através da aceitação, do respeito por uma trajetória que não é sua, mas que é do outro. Então, como alguém falou aqui, muito bem dito, que foi Mari. Marianita, linda. Desapegar é soltar, libertar, viver no agora, sabendo que nada é nosso, exatamente. É um exercício diário fazer isso. E uma outra pergunta que me fizeram aqui uma pessoa falou assim: há 2 meses meu pai partiu, está no paraíso e tem outras coisas que me ocupam, mas eu estou tranquila em relação à partida do meu pai. Então tem pessoas que ficam tranquilas em relação à partida dos seus entes queridos. E isso é muito bom quando a gente consegue viver isso. Tenho medo de perder as pessoas, me dá falta de ar. Muitas vezes nós interpretamos, como eu falei, a mente interpreta situações e elas prendem as nossas percepções. Fazem com que a gente viva a nossa vida de acordo com a percepção da nossa mente. Então, eu estimulo vocês todos que me fizeram pergunta e aqueles que não fizeram também, que estão aqui e que chegarão, em algum momento do seu dia, ou no dia que você escolher compreender melhor, feche os olhos, silencia um pouco e pergunta: qual foi a primeira vez que eu senti esse medo? Qual foi a primeira vez que eu senti que eu podia perder? E o que foi para mim perder? Sabe, perder para você pode ter sido um dia que você era muito pequenininho, que a sua mãe foi comprar pão e você estava dormindo, e quando você acordou e não tinha ninguém em casa, sua mãe estava na rua comprando pão. E ela não abandonou você, ela simplesmente foi comprar pão e ia voltar para casa correndo, preocupada com você, e você simplesmente acordou e viu a casa vazia e você se sentiu completamente desamparado, completamente abandonado, e você sentiu que você tinha perdido o seu chão, a sua segurança, a sua estrutura. Aquele trauma vai ficar preso na sua mente. E você vai ter medo das pessoas irem e não voltarem. Você vai ter medo de perder o chão e você vai compreender algumas coisas a partir disso. Então a nossa mente interpreta muitas coisas. A minha filha, como eu já falei para vocês no outro momento, no parto, meu parto dela, eu tive alguns probleminhas no parto, algumas situações, e ela foi levada diretamente para a enfermaria. Eu não toquei na minha filha, eu não a vi. Eu só vi no outro dia. Eu só pude vê-la no outro dia. E quando a gente foi fazer um trabalho de resgatar e liberar os traumas do nascimento, ela voltou ao útero e ao momento do nascimento, e ela disse: eu estou chorando a noite inteira e você não está aqui. Eu estou no escuro, eu estou chorando e ninguém me ouve.
ninguém me vê, você me abandonou, você foi embora. Foi o momento do nascimento e é um momento muito importante, da mesma forma que o momento da partida é um momento muito importante, o momento da chegada também é muito importante, porque ali existem muitas conexões que são feitas. E uma conexão feita do nascimento cria um campo de sinapse, um campo de registro muito potente, que mesmo que você cresça e receba todo o amor, todo o carinho, todo o suporte, todo o amparo, aquilo fica como se fosse um disco arranhado martelando na nossa cabeça. Cuidado, ela vai embora, cuidado, você vai perdê-la, cuidado, você vai ficar sozinha, desamparada, sem chão, no escuro, chorando, ninguém te vê, ninguém te ouve. Aquilo fica martelando na sua cabeça, você não sabe exatamente de onde vem aquilo, e se transforma um medo, e aquele medo pode ir crescendo. Então, quando ela cresceu, quando ela foi crescendo, ela passava mal o dia inteiro quando eu chegava do trabalho. Ela simplesmente ficava, mãe, tô passando mal. E aí é uma agonia no meu peito, e eu tô com falta de ar, eu tô passando mal, e ficava atrás de mim, assim. Eu andava e ela andava atrás de mim igual a sombra. Mãe. E ela tinha um apego, um medo de me perder, que era... Olha, nenhum psicólogo na época, nem imaginava Theta Healing, nenhuma das outras terapias que eu fiz. Então ela hoje tem 23 anos, então na época que ela tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, 2 anos de idade, ela tinha um medo que eu saísse de perto dela, ela tinha um medo de me perder. Tipo, nenhum profissional tirou esse medo, só quando a gente fez as terapias e eu apliquei nela, que esse medo passou e foi passando. Então ela não parava. Ela ficava atrás de mim o tempo todo com esse medo e simplesmente foi um momento no parto. Então aquilo que o nosso cérebro interpreta sobre perdas, sobre qualquer coisa que vai gerar sofrimento, se aquilo ficou grudado, aquilo vai se repetir. Mesmo que você já tenha hoje uma outra consciência, vão ficar duas informações se chocando. É seguro amar? E não é seguro amar, porque se eu amar, o amor vai embora. É arriscado amar e não é arriscado amar. Eu posso confiar no amor, eu não posso confiar no amor. Eu posso me entregar, eu não posso me entregar, porque toda aquela coisa linda vai embora e vai morrer, ou alguma tragédia vai acontecer. Aquilo pode ser uma informação que você viveu dentro do útero da sua mãe. Aquilo pode ser uma informação que você viveu ao nascer, ou quando você era bebê. Às vezes você pode ter caído da cama e aquilo ter criado um trauma muito grande, não sei. Mas existem registros na nossa mente que fazem com que os programas de sobrevivência fiquem rodando o tempo todo, encontrando os riscos e os medos e as perdas, para a gente ficar olhando para eles no intuito de proteger a gente. Mas isso não protege. Isso só traz mais daquilo que a gente está focando. Então, se eu tenho medo de, de ser traído, eu vou atrair isso para mim. Porque a minha mente vai produzir campo de energia, como eu sou um campo eletromagnético, um ímã, eu vou atrair tudo aquilo que a minha mente está produzindo. Então, se eu passo a dar à minha consciência esse poder, ela vai saber o que produzir. Algo que seja benéfico para mim, mas a mente geralmente não produz o que é benéfico para a gente, porque a mente mente. Então a gente pode liberar o medo de perder as pessoas, entendendo que as pessoas não são nossas. E a gente pode sentir e pensar, qual foi a primeira vez que eu tive medo de perder? Quando foi que eu senti que eu estava perdendo alguém que eu amo muito, ou que eu amei muito, ou que eu amava muito? Você sabia que isso pode ter vindo, inclusive, do seu DNA? Você pode, a sua mãe, ou seu avô, ou seu bisavô pode ter passado por um trauma de perda, e isso pode ter vindo através do DNA e ter registrado no seu DNA algo que você não viveu, mas que um ancestral seu viveu, e você sofre como se você estivesse vivendo aquilo. É muito interessante todo o nosso, as milhares de códigos informacionais que estão dentro de nós.
Então, esses medos todos que nós temos de perder, ele está não só nos nossos registros, mas ele também está no subconsciente coletivo. A nossa cultura, ela tem uma cultura de de tudo isso que eu falei para vocês, de dar valor quando perde, enfim. Mas a cultura oriental já tem uma forma diferente de ver a morte. Algumas culturas e algumas linhas orientais, elas festejam às vezes mais de um dia, fazem realmente festa quando alguém chega o momento de alguém sair do corpo e ir para o plano espiritual e continuar a sua trajetória. Então essas culturas que elas têm essa linha de festejar a passagem do outro, eles não sofrem com a morte, ao contrário, é um momento de festejo mesmo, é um momento de que a gente entende que aquela pessoa se libertou para planos mais sutis. E essas linhas entendem que esse corpo aqui limita a gente de voar, limita a gente de construir, de pensar e acontecer. Então, sair desse corpo é um grande presente. E muitas vezes a gente fica prendendo o outro no corpo. Às vezes a gente está na hora do corpo ir, do corpo ficar e do espírito ir, daquela pessoa ir embora, mas a gente prende o outro aqui, a gente não quer que o outro vá embora e o outro fica ali sofrendo. O seu corpo físico já não comporta mais e já está no momento de ir, mas a gente prende o outro porque a gente não quer viver esse afastamento. E a gente sabe que isso é um tipo de egoísmo, porque a gente não está pensando exatamente no melhor para o outro, a gente está pensando na nossa condição de não dar conta de viver sem aquela informação, né, daquela pessoa na nossa vida. Então vamos repensar e vamos treinar o nosso desapego e a nossa, como eu posso falar, é compaixão também, mas a nossa expansão de consciência, de entender que nós todos somos estrelas do céu, nós todos somos gotinhas do oceano, e somos planetas, e somos galáxias, e somos parte de todo o universo. A nossa casa não é apenas na Terra. A nossa casa é no nosso coração, é no nosso corpo, é na Terra, é na galáxia, Via Láctea, é no universo, é em cada plano da existência. A nossa casa, o nosso lar, é em todos os lugares, porque nós somos seres multidimensionais. Então, é um treino fazer a mente e as emoções entenderem a vida a partir dessa nova perspectiva e dessa nova condição. As perdas, tem uma pergunta que é: por que as perdas são necessárias na nossa vida? Na verdade, as perdas não são necessárias para a nossa vida, porque a perda é uma perspectiva de algo que é finito. Eu perco algo que é meu. Se não é meu, eu não perdi. Então, se eu entendo que nada é meu, eu nunca vou perder nada. Mas se eu acho que o meu filho é meu, eu vou perder o meu filho, se ele for embora. Se eu acho que algo é meu, eu vou sentir que é perda. Então, a gente não precisa sentir que é meu. Nada é meu, nada é nosso, e ao mesmo tempo tudo é de todo mundo, porque somos multidimensionais e somos tudo o que há. O universo e Deus e a energia cósmica é tudo o que existe. Então, essa sensação de que você é lá e eu sou cá, que nós somos separados, estamos afastados um do outro, é apenas um botão na nossa mente. É apenas uma percepção do ego. Se o seu cérebro esquerdo apagar, se apenas o seu cérebro direito estiver em funcionamento,
Você vai viver aqui nessa dimensão, sentindo que você é tudo que existe. Você não vai saber a diferença entre o seu corpo e o chão, entre o seu corpo e o ar, entre você e a outra pessoa. Você vai viver o abstrato, o universo, o lúdico. Você vai viver o mundo dos sonhos, você vai viver a fantasia. E então, a gente entender e interpretar que somos seres separados, portanto, se um sai, eu perdi a conexão com aquilo, é apenas uma percepção do nosso cérebro esquerdo apenas. Mas a gente dá muito valor ao cérebro esquerdo, que é o cérebro racional, concreto, lógico, e nós temos dois hemisférios, direito e esquerdo, do mesmo tamanho. Significa que nós precisamos dos dois para estarmos na Terra, dos dois em equilíbrio. Podemos dar valor e viver o cérebro direito e esquerdo em simultâneo, para que eles nos tragam a perspectiva mais elevada do todo e a gente possa viver o todo, que é a consciência, na parte que é o ego, a personalidade, a sua finitude. Mas a infinitude deve guiar a finitude. Quando a finitude guia a infinitude, a gente está muito limitado. Então, na verdade, nós não precisamos das perdas, ao contrário, eu estimulo que vocês liberem toda a sensação de perda. E ainda assim saiba se conectar com as pessoas. Porque muitas das pessoas, muitos de nós, a gente interpreta de que o medo de perder me conecta. Se eu não tiver nenhum medo, eu vou me desconectar das pessoas. Eu vou estar egoísta, eu não vou estar nem aí pro outro se eu não tiver medos. Então, observa isso e sente que você pode estar conectado às pessoas, dando valor ao que você vive, dando valor ao que está seguro, dando valor ao que está ali, dando valor ao que vai, tanto quanto dando valor ao que está, e permitindo esse fluxo de ir e vir na sua vida e na vida do outro, com essa consciência de segurança. E permitindo esse fluxo de ir e vir, sem sentir que isso é perda, né? Então, nós sentimos esse vazio por conta disso, tá? Nós sentimos esse vazio porque a gente se acostumou com aquela memória, e aquela memória simplesmente quando sai dali, a gente como se tivesse perdido aquela informação. Então se a gente expande a percepção, a gente pode se comunicar com esses seres energeticamente em outras dimensões. Enfim, existem muitas coisas lindas para a gente aprender, existem coisas lindas para a gente viver. Nós somos seres multidimensionais, o universo, os multiversos, tem tanta magia e tantas coisas lindas para a gente aprender. Então eu estimulo vocês a continuar esse processo de descoberta de você e de tudo que te cerca. Então, um beijo no seu coração, eu espero que tenha ajudado vocês e mais uma vez, profunda gratidão. E eu quero aproveitar esses minutinhos, segundos finais, para de verdade agradecer a todos vocês que têm me trazido tantas mensagens de amor, todos vocês que têm confiado tanto na minha energia, que têm confiado tanto na minha expressão, todos vocês que têm me trazido tantas palavras tão elevadas, tão amorosas. Isso, claro que isso me dá força para continuar e para entender que isso é importante e para trazer 1 hora do meu tempo por dia ou em 2 vezes por semana para estar alimentando a mim e a tudo que me cerca e a todas as pessoas, que é um ser só de coisas boas. Então, profundamente eu agradeço a cada um de vocês, de coração e de alma. Um beijo muito, muito grande no seu coração, um beijo muito, muito grande na sua alma. Que você tenha uma noite absolutamente abençoada e que você lembre que você é filho das estrelas, que você é filho de Deus, que você é muito, muito importante e que você pode viver sem medo, sem perdas, livre, todos juntos. Grande beijo, fiquem com Deus. Então, eu me chamo Francine Ribeiro e é muito bom estar aqui com vocês. Então, esse é o meu canal, vocês podem se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com os amigos e dar um like aqui nesse vídeo e espalha coisas boas por aí pelo mundo, tá bom?
Beijo no coração, gratidão, namastê.